Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11, referentes ao quinto domingo do nosso tempo ordinário. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então faziam sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos, é importante nós notarmos, e o Papa Bento XVI tem uma reflexão muito bonita sobre isso, sobre o ato de Jesus escolher a barca de Pedro e sentar a barca de Pedro. É como se Jesus estivesse, antes mesmo de passar o pontificado a São Pedro, já dando sinais. Ali, naquele momento, a barca de Pedro passa a ser a cátedra, o ex-cátedra do Papa. E a partir daquele momento, onde Jesus ensina na barca de Pedro e depois sai e Pedro toma o lugar, é como se ele outorgasse a Pedro: Pedro, vá, avance as águas mais profundas, guie essa igreja, Pedro, conduza a igreja de Deus. Mas, seguindo essa mesma linha, imaginem comigo. Eles pescaram a noite inteira, trabalhavam com isso, eram pescadores há um bom tempo. Sabiam que nada mais ia pescar. E aí chega Jesus, diante de uma multidão que já o seguia, manda retornar lá no mesmo lugar e pescar. Ele, em atenção à palavra de Jesus, vai e faz. E eles pescam tamanha quantidade de peixes que eles ficam admirados, espantados e assustados. Meus queridos irmãos, eles trabalhavam a noite inteirinha naquilo que eles já faziam como sempre, pescar. E às vezes também nós, no nosso apostolado ou no nosso trabalho, seja de sustento também, nós muitas vezes estamos voltando decepcionados para casa. Parece que na catequese as crianças já não aprendem mais. Parece que no meu serviço nada dá certo. A gente está voltando frustrado para casa. Seja naquilo que nós fazemos na igreja, ou seja aquilo que nós estamos fazendo no século, no mundo. Por quê? Porque nós não estamos dando atenção à palavra de Nosso Senhor. A palavra de Nosso Senhor não está fazendo eco no nosso coração. E aí parece que a nossa família já está se tornando essa noite de pescaria ruim. A nosso apostolado na igreja, não sei se alguém canta ou dá catequese, ou seja lá o que faz, dentro da igreja, também já está se tornando um apostolado fútil,
porque nós não estamos dando atenção à palavra de Deus. Por isso, é importante que mesmo diante das decepções, mesmo diante das dificuldades, dos problemas familiares, dos problemas no meu emprego, dos problemas na minha casa, dos problemas na igreja, diante de todos esses problemas, brigas, angústias, confusões, que nos fazem voltar decepcionados, é importante lembrar, vamos dar atenção à palavra de Deus. E muitas vezes Ele vai fazer nós retornarmos naquele mesmo lugar onde a decepção aconteceu. Porque não importa o tempo que você faça alguma coisa, ou o modo que você faça. Se você faz sem Deus, se você faz sem uma vida íntima de oração, você está fazendo da forma errada. A forma certa é a forma com Deus, é a forma na vida íntima com o nosso Senhor. Por isso que Ele vai dizer a Pedro, Pedro, vá para águas mais profundas. Pedro, se atire, confie e vai para águas mais profundas. O que são as águas mais profundas? A profundeza de Deus, o mar infinito da graça de Deus. Temos que ter uma intimidade com Deus e ir para águas mais profundas. Deixar de ser o católico morno e ir para a profundidade. Deixar de ser esse católico que não lê o catecismo, que não reza o terço, que não se confessa, que não comunga, que não pratica a fé. Chega de ser superficial. Vamos ser profundos. Vamos entrar na graça de Deus, mas entrar com tudo e não ter medo das dificuldades, dos sofrimentos, das angústias, de tudo aquilo que nós vamos ter que deixar. Por quê? Aquilo que Pedro e seus companheiros mais queriam era pescar. Jesus mandou eles voltarem e pescarem. Eles voltaram e pescaram, encheram de peixe. O que eles fizeram depois? Continuaram a pescaria? Não. Eles abandonaram tudo e foram ser pescadores de homens. Largaram tudo, porque Jesus disse a Simão, não tenhas medo. Gente, não tenhas medo de ser um católico fiel. Não tenha medo de defender a doutrina da igreja, mesmo que isso custe a sua vida. Não tenha medo de defender os princípios cristãos no serviço, nesse estado que infelizmente é laico. Não tenhamos medo de defender os princípios diante da nossa família, de quem aponta o dedo para você, te acusa, chama de beata, de carola, ou seja lá do que for. Não tenha medo. Vá à igreja e defenda a sua igreja. Cristo morreu por ela. Nós também devemos morrer por ela. Não tenhamos medo. A covardia vai puxar a fila do inferno. Os covardes vão puxar a fila do inferno. Não tenhamos medo. Porque depois que nós tenhamos um verdadeiro contato com Cristo, nós vamos abandonar essa vida e buscar uma outra completamente diferente. Vamos ser transformados, modificados para Cristo. Que o Evangelho de hoje, pela intercessão de São Pedro, nos inspire a avançar para águas mais profundas. Deixarmos de ser um católico café com leite, um católico morno. Porque, como diria no livro do Apocalipse, os mornos serão vomitados. Vamos ser católicos e avançar para águas mais profundas. E muitas vezes nós vamos querer deixar tudo para seguir Cristo mais de perto e nos tornarmos pescadores de homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Doce Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.